Olá, meus amores, tudo bom? Eu me chamo Daniele Vieira e hoje a gente vai fazer o devocional do dia de hoje, dia 4 de abril de 2023. Bem, a base bíblica para esse texto está em Lucas 14, versículos 25 até o 35, tá? E aí eu vou ler aqui. De início, o 25 tem como título O custo de ser discípulo de Cristo. Então, aqui a gente vai falar sobre o custo de seguir a Cristo, né? E as dificuldades, o preço que a gente paga. Ora, iam com ele grandes multidões e voltando-se, disse-lhes: Se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que acabar? Né? Isso é muito comum. A gente vai fazer uma reforma, vai construir uma casa. É comum que a gente faça os cálculos para saber se a gente tem como realmente, né, fazer essa obra. Embora na prática a gente calcule X e sempre sai 2x. Parece que quando a gente fura uma parede, destrói um monte de coisa e todo o nosso cálculo fica dobrado. Mas voltando. Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Esse rei vai sentar, ele vai fazer um cálculo, ele vai verificar. Ninguém entra numa guerra, numa batalha dessa para perder. Então ele tem que verificar, porque às vezes a quantidade, você tem guerreiros, né, muito melhores do que os outros, mas ainda assim é uma quantidade muito grande. Então tem que haver esse cálculo. Deve-se sentar e pensar exatamente antes de agir. Isso é para tudo, não só para guerra, para se fazer uma obra, para seguir a Jesus. No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós, que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Esse versículo aqui, renunciar a tudo, muitas pessoas usam isso para argumentar que o cristão não pode ter nada, só pode ter a roupa do corpo, sabe? Não pode comprar um objeto de decoração. Não é disso que ele está falando. Renuncia a tudo quanto possui. É porque muitas das vezes essas coisas vão nos prender, vão ser uma âncora na nossa caminhada com Jesus. Então não é problema você comprar um carro novo. O problema é ele ser o seu tesouro. Nós já falamos sobre isso, que ali onde o seu coração, onde o tesouro está, né? Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, se você é aquela pessoa que venera aquele carro, que venera a decoração da casa, que venera um cabelo, por exemplo, a questão é não ter nada que substitua Deus em sua vida. Então, é nesse sentido. Deixa tudo para trás, tudo que pode se você sente que aquilo vai te atrapalhar, coloca de lado. Não pode, renuncia a tudo que pode atrapalhar a sua caminhada com Jesus. Então não quer dizer que você não possa ter as coisas. O que você não pode é colocá-las em primeiro lugar. É fazer delas o seu altar, sabe? Fazer um altar para essas coisas. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que há de se restaurar-lhe o sabor? Não presta nem para a terra, nem para adubo. Lançam-no fora.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa foi a base bíblica e eu vou fazer agora a leitura do livro. Seja qual for a dieta para perder peso que você escolher, ela fará perder alguns quilos, pelo menos por um certo tempo. Mas a maioria das pessoas que faz dieta alimentar chega a um ponto de estagnação antes de atingirem os seus objetivos. E muitos se desencorajam quando o entusiasmo desaparece antes de perderem o peso pretendido. Quem faz dieta sabe que às vezes chega um momento que você não perde tanto peso e aí aquilo faz com que você simplesmente não siga mais em frente. Aquilo vai te abater de uma forma que você vai esquecer o teu propósito, o teu alvo que era perder peso. Você vai deixar de lado, porque você foi abatido, você foi vencido pela frustração. Muitos desistem. Algo semelhante acontece em nossa vida cristã. Quando começamos a caminhar com Jesus, eliminamos facilmente muito dos pecados que nos sobrecarregavam. E aí entra naquilo que eu falei. Se abster de tudo não é só de coisas materiais, mas também de coisas espirituais. Pecados que nós cometíamos, que no tempo da ignorância é perdoado, e agora na caminhada com Jesus a gente sabe que é pecado. E a gente precisa tirá-lo da nossa vida, precisamos retirar, deixar para trás, porque senão a gente não vai conseguir alcançar o nosso objetivo, que é seguir Jesus. E nesse caso do livro, como exemplo, o objetivo seria perder o peso. Na sequência, descobrimos que os pequenos pecados, como a inveja, o ressentimento e a ira, não são eliminados tão prontamente como os grandes. Pequenos, entre aspas, e grande, entre aspas, porque pecado é pecado. Algumas de nós nos desencorajamos a ponto de perder de vista o nosso comprometimento com Cristo. E dessa maneira, voltamos a alguns dos nossos antigos modos de vida. Não é difícil isso acontecer. A gente consegue perceber no outro, a gente faz o julgamento no outro, mas muitas das vezes nós mesmos, nós somos vencidos pela frustração e voltamos a cometer erros do passado. Quando Jesus falou sobre o custo de sermos seus discípulos, ele queria que aqueles que o ouviam percebessem que crer nele e segui-lo envolve muito mais do que simplesmente iniciar algo. Significa também permanecer fiel a ele. Então não é simplesmente, eu agora estou seguindo a Cristo. E sim a constância de ser fiel e estar com Cristo constantemente. Mesmo que isso seja difícil, porque a gente sabe que não é fácil. Então, quer estejamos falando de perda de peso ou de ganho espiritual, a mensagem permanece a mesma. O que mais importa não é a maneira como começamos, mas como terminamos. Eu já tinha ouvido essa frase uma vez, eu gostei muito dela. Muitas das vezes nós começamos uma vida de alimentação saudável, ou uma vida, na academia, e a gente quer manter um corpo saudável, ou iniciamos uma faculdade, ou iniciamos... Então a questão não é iniciar, é permanecer. Então, o meu desejo e a minha reflexão para mim e para você no dia de hoje, seja que quem ainda não iniciou a caminhada, que entregue sua vida a Jesus. E para quem iniciou, que permaneça, que entenda que a vida com Jesus, que a vida com Deus e com o Espírito Santo é muito mais do que apenas começar. E sim manter uma constância, manter uma intimidade, assim como Deus desejou conversar com Adão todo final do dia, Ele quer fazer isso conosco. Então, entenda, o mais importante de tudo é a constância. E a partir dessa constância, nós podemos dar frutos, porque
quando entramos na vida com o Senhor, nós nos assemelhamos a sementes que foram plantadas em terra. E eu peço a Deus que a nossa terra seja uma terra fértil, para que nós possamos crescer firmes, crescer com raízes fortes, porque a caminhada é difícil, a tempestade vem, a dificuldade vem a falta de dinheiro, vem a depressão, vem a ansiedade, vem a dificuldade do relacionamento com os filhos, vem a dificuldade do relacionamento da esposa com o esposo, às vezes dificuldades do passado com pai e mãe, com irmãos, com familiares, com amigos. Todas essas dificuldades virão, mas eu desejo que nossas raízes sejam tão fortes que, apesar disso tudo, nós permaneçamos no caminho do Senhor e mais, crescendo firmes e fortes e mais, dando frutos, para que esses frutos possam dar sementes e desta forma nós vamos dar continuidade na palavra de Deus, levando a palavra de Deus para as pessoas até que Ele volte. Desejo a você um lindo dia. Fiquem com Deus. Tchau.